A China deixou de fingir neutralidade e, pode-se dizer, entrou oficialmente na guerra da Rússia contra a Ucrânia. Ao mesmo tempo, Pequim realizou o lançamento de forma ostensiva de um míssil balístico em direção à Austrália para mostrar seu crescente potencial nuclear. Uma investigação conjunta de 3 publicações, Der Spiegel, The Insider e Le Monde, mostrou que a cooperação da China com a Rússia está longe de se limitar ao fornecimento de produtos de uso duplo para a Rússia. A estreita cooperação militar entre os dois países, diretamente ligada à guerra contra a Ucrânia, já dura pelo menos 3 anos. E não se trata apenas de exercícios fechados, nos quais soldados russos foram treinados para a guerra contra a Ucrânia. Não, isso é detalhe. Os militares da China e da Rússia mantêm uma cooperação secreta na área de armamentos espaciais e destruição de satélites. Sistemas integrados de defesa antiaérea e antimísseis, munições vagantes autônomas em enxame, veículos blindados de nova geração e questões no campo da aviação militar. E o mais importante, a China está ajudando a Rússia a desenvolver tecnologia para combater a comunicação via Starlink, com o objetivo de cegar as forças armadas da Ucrânia. E ao mesmo tempo, a China realizou um teste extremamente raro de um míssil balístico lançado de um submarino nuclear na parte ocidental do Oceano Pacífico. Esse lançamento foi o primeiro em muitas décadas e já causou preocupação nos Estados Unidos da América, Japão, Austrália, Taiwan e outros países da região Indo-Pacífico. E ao mesmo tempo, a China declarou de forma hipócrita que ordenou de maneira ultimativa a Vladimir Putin que não use armas nucleares na guerra contra a Ucrânia. Meu nome é Alexei Petty. Vamos discutir juntos a questão da cooperação entre a China e a Rússia e como a China realmente está ajudando a Rússia no campo de batalha a lutar contra a Ucrânia. E vamos nos basear em documentos oficiais que ficaram à disposição de 3 publicações ao mesmo tempo: Der Spiegel, The Insider e Le Monde. Mas antes de começarmos, peço que você se inscreva neste canal, deixe um like e escreva qualquer comentário detalhado nos comentários deste vídeo, para que o episódio seja visto pelo maior número possível de espectadores, já que é assim que funcionam os algoritmos do YouTube. E não se esqueça de se inscrever, porque já somos quase 300 mil, vamos chegar a essa marca. Então vamos começar com a cooperação entre a China e a Rússia. A China declarou repetidamente que no confronto entre a Rússia e a Ucrânia mantém neutralidade e pede o fim da guerra. Mas uma investigação conjunta de 3 publicações, Der Spiegel, The Insider e Le Monde, mostrou que isso está longe de se limitar ao fornecimento à Rússia apenas de produtos de uso duplo. Não, a estreita cooperação militar entre os dois países diretamente ligada à guerra contra a Ucrânia já dura pelo menos 3 anos. 3 publicações tiveram acesso a documentos do Fórum Chinês-Russo sobre a cooperação técnico-militar, no âmbito da qual foram realizadas reuniões que nunca foram divulgadas publicamente. Esses materiais abrangem 5 áreas: armamentos espaciais e destruição de satélites, sistemas integrados de defesa antiaérea e antimísseis, munições vagantes autônomas em enxame, veículos blindados de nova geração e aviação militar. Como mostram os documentos desclassificados, a China já em 2023 propôs combater ativamente a conexão Starlink de Elon Musk, chegando até mesmo à destruição direta dos satélites em órbita. Quando Elon Musk, a pedido da Ucrânia, desligou no início deste ano os terminais Starlink que estavam com os militares russos, eles passaram a usar justamente as soluções chinesas. A Der Spiegel escreve sobre isso. Desde fevereiro de 2026, ao longo da linha de frente, começaram a aparecer torres de rádio que permitem acessar a internet e lançar enxames de drones inteligentes sobre a Ucrânia, capazes de mudar de alvo diretamente durante o voo. E, como você deve imaginar, isso não é uma invenção dos russos, não, isso é pura ajuda de Pequim. Recentemente, oficiais chineses de alto escalão puderam comprovar isso com os próprios olhos visitando a linha de frente na Ucrânia. E como eles declararam, estavam lá como observadores, mas na verdade estavam estudando a aplicação dessa tecnologia em condições de combate.
No documento que chegou às mãos de 3 publicações, está indicado que pesquisadores da Corporação Chinesa de Ciência e Tecnologia Aeroespacial forneceram aos russos um relatório afirmando que a Starlink já teria criado um suposto bloqueio espacial, ocupando densamente as áreas de órbita baixa e as faixas-chave do espectro eletromagnético, de forma que isso elimina a possibilidade de concorrência. Por isso, eles chamaram isso de agressão e justificaram por que é necessário combater esse sistema e a tecnologia de Elon Musk. Os chineses sugeriram aos russos primeiro apertar o cerco jurídico contra o Starlink em várias organizações internacionais, declarar que isso é um monopólio, que é um ato de agressão, que é uma tentativa de sufocar o mundo inteiro com suas tecnologias e assim por diante. Resumindo, apertar ao máximo o cerco jurídico contra o Starlink. Depois disso, China e Rússia pretendem ocupar o espectro de frequências e as órbitas que serão liberadas. Para que Elon Musk simplesmente não consiga expandir seu sistema Starlink, ou seja, ocupar aqueles espectros que são necessários para a expansão do Starlink. E depois disso, passar para a destruição física. Primeiro são ataques cibernéticos ao Starlink por meio dos terminais dos usuários civis, e está neste documento. Está claramente proposto o uso de acesso fraudulento, infecção por vírus e exploração de vulnerabilidades. Além disso, pesquisadores da China propuseram passar para a destruição dos satélites Starlink em órbita. Mas neste estágio estamos falando de interceptadores chineses baratos destruindo terminais americanos caros. Em 2025, uma delegação chinesa chegou a Moscou. Ela era liderada pelo coronel Tung Xiaofeng do Conselho Militar Central, responsável pelas aquisições e com acesso direto ao mais alto órgão militar da China. Em maio daquele ano, a delegação chinesa visitou o Instituto de Pesquisa de Engenharia de Instrumentos Tikhomirov, em Zhukovsky. Esse instituto de projetos de radares, entre outras coisas, é responsável pelo desenvolvimento do radar Belka para os caças Su-50 e 7 e pelos principais componentes dos mais novos sistemas russos de defesa antiaérea. Do lado russo, o delegado mais notável foi Pavel Sozinov. Ele é o projetista-chefe da Almaz-Antey, o projetista de armamentos mais experiente do sistema de defesa aérea russo, responsável por toda a linha de sistemas de mísseis antiaéreos S-300, S-400 e S-500, e como indicado nos documentos, um dos elos-chave do programa conjunto. Este é um sistema integrado de defesa antiaérea e antimísseis de nova geração. Ela é projetada para interceptar mísseis balísticos, ogivas manobráveis e mísseis hipersônicos na fase final do voo. De acordo com o plano, o sistema deve interceptar mísseis balísticos de médio alcance a distâncias de até 4.000 km e, além disso, ela deve ser capaz de lidar com alvos que manobram com aceleração lateral de até 25 G. Ela também deve interceptar mísseis hipersônicos a altitudes de até 40 km. Agora vem um ponto muito importante, e vou citar para vocês uma passagem da publicação The Insider. Na apresentação feita no fórum pelo pesquisador da Academia de Ciências Militares do Exército de Libertação Popular da China, Li Jun, é proposta a transferência sistemática para a China de dados sobre as operações de drones russos na Ucrânia. A China possui 160 tipos de munições vagantes produzidas por mais de 50 fabricantes, mas praticamente não tem experiência real de uso em combate de nenhuma delas. Já a Rússia possui dados sobre o uso em combate de drones. A proposta é formalizar essa troca. A Rússia compartilha conhecimentos do campo de batalha, enquanto a China oferece tecnologias de inteligência artificial e recursos de produção em massa para o desenvolvimento conjunto da próxima geração de munições autônomas em enxame. Os resultados desse acordo já podem ser vistos durante a guerra na Ucrânia. O drone autônomo V-2U, utilizado pelas tropas russas na Ucrânia, opera com módulos de inteligência artificial chineses, sensores LiDAR chineses, baterias chinesas e unidades de armazenamento em estado sólido chinesas. O fornecimento dos componentes já está estabelecido. E então, os participantes do fórum em Guangzhou discutiram como a solução de engenharia da China, na prática, será testada no campo de batalha na Ucrânia. Além disso, os russos, isso também já foi comprovado nesses documentos, entregam aos chineses para pesquisa os restos de veículos blindados destruídos.
Os chineses realizam uma avaliação detalhada da destruição de veículos blindados russos na Ucrânia com o uso dos mísseis antitanque Javelin, Enlaw, drones Bayraktar TB2 Switchblade 600 e sistemas HIMARS. E a seguir, mais uma citação da investigação. Nas anotações do relator está escrito claramente que, diante das sanções, especialmente das atuais restrições a chips e matérias-primas, China e Rússia devem usar reciprocamente os canais de fornecimento um do outro. Para resolver o problema dos gargalos, pressupõe-se que a China fornece microchips e eletrônicos, enquanto a Rússia fornece matérias-primas e aqueles componentes cujo acesso é dificultado para a China devido às sanções ocidentais. No final, os investigadores concluem que está se formando uma parceria militar entre Moscou e Pequim baseada na divisão do trabalho. A Rússia compartilha sua experiência de guerra, enquanto a China fornece eletrônicos, semicondutores e equipamentos. O que a Rússia aprende na Ucrânia, a China poderá aplicar em caso de um possível ataque a Taiwan. O que a China desenvolve, a Rússia utiliza na linha de frente contra a Ucrânia. Mas vamos voltar ao Starlink. Como já escreveu a Der Spiegel, há fortes evidências de que o trabalho nos planos para combater o Starlink continua intensamente. Na China surgiram várias publicações onde são discutidas medidas concretas, desde armas a laser até armas de micro-ondas. Também há tentativas semelhantes na Rússia. Além disso, a Rússia está implantando um sistema de guerra eletrônica chamado Volna Kupol Garant, que emite um sinal suficientemente potente para interromper o funcionamento do Starlink em uma área de cerca de 20 km². Aliás, segundo o conselheiro do Ministério da Defesa da Ucrânia, Sergei Beskrestny, já foram encontradas cerca de 10 desses sistemas na linha de frente, e as forças armadas da Ucrânia estão tentando destruí-los com seus drones. E é evidente que esse tipo de sistema também é fruto da cooperação entre a Rússia e a China. Ao mesmo tempo, a China realizou um teste extremamente raro de um míssil balístico lançado de um submarino nuclear na parte ocidental do Oceano Pacífico. Esse lançamento foi o primeiro em muitos anos, talvez até décadas, e já causou preocupação nos Estados Unidos, Japão, Austrália, Taiwan e outros países da região Indo-Pacífica. O Exército de Libertação Popular da China informou que, em 6 de julho, um submarino nuclear estratégico realizou com sucesso o lançamento de um míssil com uma ogiva de treinamento. Segundo a versão oficial, ela atingiu com precisão a área designada em mar aberto. Pequim também destacou que avisou outros países com antecedência e que o lançamento não foi direcionado contra nenhum país. Ao mesmo tempo, as autoridades chinesas não revelaram qual submarino específico e qual míssil exatamente participaram desses testes. Analistas sugerem que se trata de um dos modernos mísseis balísticos JL-2 ou JL-3 que estão em serviço nos submarinos nucleares do tipo 094. Atualmente, a China possui pelo menos 6 desses submarinos, outros 2 estão em construção, e uma nova geração do tipo 096 está em fase de desenvolvimento. Segundo estimativas do Pentágono, o alcance do míssil JL-2 é de cerca de 7.200 km, enquanto o JL-3 pode atingir alvos a uma distância de até 10.000 km. Acredita-se que ambos os mísseis sejam capazes de transportar várias ogivas nucleares com guiamento independente. O local do lançamento não é divulgado oficialmente. A China emitiu um aviso para a navegação tanto na região do Mar Amarelo quanto no Mar do Sul da China ao mesmo tempo. Assim, autoridades taiwanesas afirmaram que o míssil passou pelas Filipinas enquanto o lado japonês confirmou o recebimento do aviso, mas não informou se o míssil cruzou o espaço aéreo do país. E só em 9 de julho, pesquisadores do Centro de Estudos Estratégicos e Internacionais publicaram um mapa do recente lançamento do míssil balístico chinês. Ela foi elaborada com base em avisos de navegação oficiais sobre áreas marítimas fechadas. E neste mapa, as zonas de segurança em rosa são claramente visíveis. Elas mostram claramente toda a trajetória do voo do míssil. O lançamento ocorreu a partir do Golfo de Bohai e das águas ao sul de Taiwan. Em seguida, o míssil descartou os estágios usados no Mar das Filipinas e próximo ao Japão. O alvo final estava localizado em mar aberto, a nordeste da Austrália, perto de Fiji.
E este teste confirma oficialmente o rápido aumento das capacidades nucleares de Pequim. Além disso, especialistas acreditam que os testes demonstram a chamada estratégia de bastião da China. Ela prevê o lançamento de mísseis balísticos a partir de áreas costeiras bem protegidas, onde submarinos nucleares estão sob a cobertura da própria frota e aviação. Esse conceito aumenta sua sobrevivência e garante a capacidade de realizar um ataque de retaliação mesmo após um ataque inimigo. Analistas também observam que esse lançamento foi uma das maiores demonstrações do componente naval da tríade nuclear chinesa. No ano passado, Pequim já chamou a atenção ao lançar um míssil balístico intercontinental DF-31 em direção ao Oceano Pacífico, e agora confirmou sua disposição de usar ativamente o componente submarino de suas forças estratégicas. O teste ocorreu em meio à ampla modernização do arsenal nuclear chinês e, segundo o Pentágono, atualmente a China possui cerca de 600 ogivas nucleares. E apesar de uma certa desaceleração no ritmo de produção, até 2030 pode aumentar esse número para mais de 1.000. Paralelamente a isso, Pequim está expandindo ativamente sua frota submarina. Segundo estimativas de analistas do Instituto Internacional de Estudos Estratégicos, só nos últimos anos a China lançou cerca de 10 novos submarinos e já ultrapassa os Estados Unidos em número total de submarinos. E, diante de tudo isso, a China fez uma declaração hipócrita sobre a guerra da Rússia contra a Ucrânia. O presidente da Ucrânia, Volodymyr Zelensky, declarou recentemente que a China, pela primeira vez, advertiu a Rússia de forma dura, em tom de ultimato contra qualquer ideia de uso de armas nucleares. Segue a citação de Volodymyr Zelensky. É muito importante destacar que não são apenas os europeus, não apenas a América, mas também a China, e me parece que essa é a primeira vez. Eles reagiram de forma muito clara e muito dura, como me disseram em tom de ultimato que não pode haver nem mesmo opiniões sobre o uso de armas nucleares. Aqui vou colocar reticências. Sua opinião, suas conclusões, escreva nos comentários abaixo deste episódio. Inscreva-se no canal, ative o sininho e não se esqueça de deixar o like. Por hoje é só. Cuide-se. Até mais a todos.